Então, são distintas as duas gramáticas. Então, vamos ver alguns mitos em relação à língua de sinais, né? Então, até os dias de hoje, ainda nós vemos, né, percebemos através das falas, das conversas, alguns desses mitos. Então, vamos desmistificar esses mitos relacionados à língua de sinais. Aí eu trouxe essa citação. É muito natural. Alguns ouvem com mais prazer com os olhos do que com os ouvidos. Eu ouço com os olhos. Esse Stein, ele é um surdo, se não me engano, francês, parece. Então, como ele traz, né? Então, para o surdo, o natural vai ser justamente utilizar línguas naturais, vai ser ouvir através dos olhos, né? Então, faz esse deslocamento do ouvido e da audição para a visão, porque justamente na ausência da audição eles vão trabalhar muito mais com a sua visão. No caso do cego, na ausência da visão, ele trabalha muito com o tato, trabalha muito com a audição, o olfato também, ele trabalha bastante. Muitos cegos conhecem as pessoas através do cheiro. Então, às vezes é por causa de um perfume que a pessoa usa, que ela costuma utilizar, ou o próprio cheiro mesmo, na pessoa, com o passar do tempo, ela já percebe. Então, quando a pessoa chega, ela já diz, ah, fulano chegou, antes mesmo da pessoa falar nada. Outras pelo tom da voz. Quando fala, oi, tudo bom? Aí ele já sabe quem é a pessoa, ele já reconhece a voz, né? Então, trabalha bastante a audição. Um dos mitos é dizer que a língua de sinais justamente não é língua. Então, existe a diferença entre língua e linguagem. Então, em 1960, Stockel, ele é um pesquisador americano, ele pesquisando a língua de sinais americana, ele comprovou, lá em 1960, que a língua de sinais ela atende a todos os critérios linguísticos de língua genuína. Então, assim como as línguas orais possuem características que comprovam que realmente são línguas humanas, na língua de sinais também foi encontrado essas propriedades. Então, por isso, o correto é você sempre dizer língua de sinais e não linguagem. Justamente, então tem uma diferença entre língua e linguagem. Língua é uma característica dos humanos, então os seres humanos que utilizam uma língua, diferente da linguagem. A linguagem é algo mais restrito e algo mais específico. Então existem vários tipos de linguagem. Eu posso utilizar alguns códigos para comunicação, né? Então essa comunicação não verbal, então através de placas e tal, é um tipo de linguagem. A linguagem musical é um tipo de linguagem. A linguagem das abelhas é um tipo de linguagem. Por quê? As abelhas elas fazem dois tipos de dança. Uma para dizer quando o alimento está próximo e outra para informar quando o alimento está mais distante. Então, não passa disso. Elas só fazem esses dois tipos de dança. Não existe aquela interação, aquele diálogo, coisas novas, situações novas que vão surgindo ali e vai acontecendo um diálogo. Não. Entre os animais, isso não acontece. A linguagem que eles desenvolvem é algo bem pontual para determinados fins. A linguagem dos golfinhos, dos macacos, é algo justamente bem restrito, bem específico. Diferente da língua, que, como eu disse, possui essas propriedades que vão caracterizar, que vão comprovar que realmente é uma língua. Então, essas propriedades das línguas humanas, que também a língua de sinais possui, são várias. Então, vou falar sobre algumas. Flexibilidade. Então, a língua ela é bem flexível, seja ela língua oral ou língua de sinais. Por que a língua ela é flexível? Porque eu posso falar de qualquer coisa utilizando uma língua. Então, eu posso falar de coisas que existem, coisas que não existem, coisas do presente, coisas do passado, coisas do futuro, né? Coisas que a gente acha que vai acontecer. Então, eu utilizo a língua para falar sobre tudo. Então, a língua ela é extremamente flexível. Arbitrariedade é outra característica também, outra propriedade das línguas humanas. Por quê? A língua ela é totalmente arbitrária. Então, quando surge uma palavra,
ninguém fica pensando como foi que surgiu aquela palavra, né? Ah, quem inventou essa palavra? Quando ela foi usada a primeira vez? Como foi que surgiu? Então, é uma questão que é arbitrária, né? Essa questão da nomeação das coisas. Quem é da área de letras e que estuda linguística, até tem mais um pouco de noção, né, dessa questão da nomeação, o nome das coisas e tal. Mas, assim, isso não tem a menor importância. O que importa é ter a comunicação. Mas na língua de sinais, essa questão da arbitrariedade, ela é mais visível, vamos dizer assim, justamente porque a língua ela é visual. Então, tem-se a ideia de que, no caso da língua de sinais, não é uma língua arbitrária, ela é uma língua que, mais pra frente eu vou falar sobre isso, é uma língua que é icônica. Ou seja, na língua de sinais, os sinais eles são criados também de maneira aleatória, né? Igual as palavras são criadas na língua oral. Mas, quando a gente está aprendendo a língua de sinais, quem está fazendo a disciplina aí, quem já fez. Então, quando começa a aprender, aí começa a perguntar. Sempre pergunta assim ao professor: ah, mas por que o sinal de desculpa é assim? Não podia ser assim? E a gente sempre fica procurando fazer a relação entre o significado e o sinal. Ah, porque o sinal de bonito é assim. Ah, porque é no rosto, não sei o quê. Então, a gente que fica tentando fazer essa relação, né, entre o significado e o sinal. Tem sinal que a gente vai conseguir fazer essa relação, que são os sinais que a gente chama de sinais icônicos. Que icônico é justamente o quê? É como se fosse uma cópia, né? Então, quando você olha, né, é o ícone, tipo os ícones do computador. Tem lá o ícone da lixeira, as pastinhas que são para os arquivos. Então, você já sabe. Então, tem alguns sinais que são icônicos justamente porque quando você visualiza aquele sinal, já lhe remete àquele objeto ou àquela ação. Mesmo que você não saiba a linha de sinais, provavelmente você vai conseguir identificar aquele sinal. Por exemplo, se eu faço esse sinal aqui, é o quê? Carro. É o quê? Repete aí que eu não entendi, não. Carro? Não. Ó, presta atenção, ó. Ah, tá. Parece que tá Leite ordenhando uma vaca. Isso, Yasmin. Ó. É porque eu fiz assim, talvez ficou parecendo assim, né? isso, pronto. Isso. Aqui, justamente, carro. Então, é um sinal icônico, ó. Você visualiza, já lhe remete àquela ação, né? Tá ali segurando o volante e fazendo o movimento. É... O outro de leite já lhe remete ao quê? A ordenha, né? Então já lembra Isso. a ordenha, o sinal de leite. E esse? Isso, varrer. Então, esses são sinais icônicos. Então, esses a gente consegue fazer essa relação do sinal com o seu significado. Mas os sinais arbitrários não. A gente não vai conseguir fazer essa relação do sinal com o seu significado. Ah, desculpa. Ah, porque o sinal de desculpa é assim? Não sei porque o sinal de desculpa é assim. Ele foi criado de maneira arbitrária. É algo que foi criado, foi convencionado ali entre seus usuários, entre seus falantes, e ficou desse jeito. Então, igual quando cria, né? Surge uma palavra nova, cria um objeto novo, então ninguém fica perguntando: ah, por que eu não disse aqui caneta? Mas não poderia ser balde, lata? Não. Porque é algo que foi convencionado, foi. Criou, vamos dizer assim, divulgou. Então, é algo que foi convencionado e pronto. Ninguém fica perguntando. Porque isso aqui é caneta. Ah, porque. Ah, a partir de hoje eu não vou chamar essa caneta, não. Vou chamar isso aqui de papel. Vou chamar isso aqui de lata. Não, porque é algo que já foi convencionado. O mesmo acontece na língua de sinais. Então, os sinais, quando eles são criados, é algo que acaba sendo convencionado e pelos seus usuários. Deixa eu ver aqui, falar alguma coisa.
o sinal de sábado. Tem o que o sinal de sábado? Por que o sinal de Ele não sábado é assim? tem, isso não tem sentido nenhum. Pois é, eu sou arbitrário, ó. Aí a gente fica procurando essa relação. Ah, mas por que sábado é assim? Ah, domingo é assim. Ah, domingo começa com a letra D. Então, tem essa referência, né, da letra. Então, domingo. Ah, mas por que tem um movimento? Ah, não sei por que tem um movimento. Então, são questões aleatórias, arbitrárias, que não compete a gente, né? A gente nunca vai saber por que foi criado assim. Então, o sinal de sábado, além de sábado, também é laranja, né? A fruta e a cor. É um sinal polissêmico. Então, vai ser esse mesmo Isso, sinal pronto. E se feito assim. em lugares diferentes, tem outro significado, por exemplo, na testa, aprender, no ouvido, ouvinte. Isso. Então, aí já mudou os parâmetros, né? Mudou a locação aqui, aí já vai ser aprender. Aqui já vai ser ouvir, mas o movimento, basicamente, é o mesmo, né? E a configuração de mão também. Então, é uma propriedade das línguas humanas essa questão arbitrária, né? E no língua Professora, oral, oi. é só uma, um acréscimozinho sobre essa questão da arbitrariedade. Tem muitos professores de Libras que estimulam os alunos sempre a fazer alguma assimilação. Por exemplo, essa questão da laranja e do sábado. Eu vi uma professora falando que, por causa de algum fato histórico, eles associaram laranja, se não me engano, porque era um dia de feira, que era o sábado. E aí, para a pessoa lembrar, laranja, sábado, e criar essa relação para conseguir lembrar, porque seria mais fácil aprender assim do que simplesmente, isso aqui é sábado, isso aqui é laranja. Mas, de fato, a gente não vai encontrar sempre uma forma de assimilar, porque, de qualquer forma, sempre vai ter essa arbitrariedade. Então, pode sim ajudar, mas nem sempre vai ser tão efetivo assim. Uhum, exato. E na língua oral a gente não tem essa preocupação, a gente não fica perguntando isso. É isso, também na língua a gente não tem essa preocupação, mas parece que é a visão que as pessoas têm de que Libras não é uma língua e sempre arranja alguma forma de distanciar, pelo visto. Exato, exato. Aí sempre vai acabar acontecendo, né, justamente esses questionamentos, porque aí, justamente eu acabo partindo desse princípio de que não é uma língua. Então a gente fica como se estivesse buscando algo para. Não, aí ó, realmente não é língua, porque ó, não sabe nem dizer como foi que criou isso, mas se você pergunta da língua oral, sim, e aí? Uma vez, um aluno me perguntou, professora, quando foi que a língua de sinais foi utilizada pela primeira vez? Quem foi o primeiro surdo que utilizou a língua de sinais? Eu não sei. Não ficou registrado quem foi o primeiro surdo que usou a língua de sinais? Então, como é que eu vou saber? Quem foi a primeira pessoa que falou? Se eu for cristã, então eu vou pelo viés bíblico, eu vou dizer que foi Adão. O primeiro ouvinte, o primeiro falante, né? Mas se eu não for nesse sentido da religioso, eu vou dizer que não foi Adão. Vou dizer que foi, sei lá, foi um macaco que começou a falar, não sei o que, não sei o que. Então, vai ter essas questões. E aí na universidade, queria saber exatamente quem, tipo assim, queria saber o nome, quando, o ano, em que local o primeiro surdo utilizou a língua de sinais. Então, são questões que você pode até pensar, né? Que tem outras coisas que às vezes, quando você não tem muito o que fazer, você começa a pensar, mas por que isso? Não, mas por que aquilo? Então você pode até pensar, mas daí você querer saber mesmo a resposta disso é quase que impossível, né? Ao menos que encontre um relato escrito, né? Mesmo porque muitas histórias, muitas coisas se perderam da época lá que não tinha a escrita ainda, né? Então muita coisa se perdeu porque era só a oralidade. Então tem coisas que a gente não vai saber, né? São mistérios que a gente não vai saber. Então, além dessa questão arbitrária, tem o outro princípio também, a descontinuidade. Ou seja, quando eu mudo um parâmetro, eu mudo um fonema, no caso da língua oral, e já crio um novo sinal, uma nova palavra. Justamente é o que a gente chama de descontinuidade e chama também de par mínimo na língua oral ou na língua de sinais. Por exemplo, a palavra mala. Então, se eu mudo apenas um fonema e falo bala, eu já criei uma nova palavra, né? Eu já estou dizendo uma nova palavra
com um novo significado e mudei apenas um fonema. Ou se mala, bala, eu já troco esse fonema e já coloco o S, sala. Já tem uma nova palavra com um novo significado. Então, essa descontinuidade também acontece na língua de sinais, quando eu mudo um dos parâmetros e que já tem um outro sinal. Como a colega falou em relação a sábado e aprender, é justamente um par mínimo da língua de sinais. Então, tem a mesma configuração de mão, esse mesmo movimento, só que eu mudo um parâmetro, a locação, ou seja, o local que eu realizo esse sinal. Então, aqui eu faço aprender, aqui, sábado. E aqui, ouvir. Queijo, sorrir. Mudei um parâmetro, já tem um sinal novo e um novo significado. Churrasco, provocar. Nesse caso aqui, mudei o movimento. A mão é a mesma, o local que eu faço o sinal também é o mesmo, porém mudei o movimento. Provocar e churrasco. Então, é a descontinuidade da língua. Além disso, tem a criatividade e a produtividade. Então, a língua ela é bem criativa, ela é bem produtiva. Nós criamos palavras novas, palavras novas vão sendo incorporadas ao nosso vocabulário. Isso acontece também na língua de sinais. Então, sinais de outras línguas vão sendo incorporados, né, através do empréstimo linguístico na língua de sinais. Sinais novos vão sendo criados também. Então, com o avanço tecnológico, principalmente, né, nessa área da tecnologia, na área da medicina, com esses avanços, novos sinais também vão surgindo, né, vão acompanhando esse desenvolvimento. O mesmo acontece também na língua oral. E um dos outros, das outras propriedades que temos também é a produtividade, o quê? Desculpa. A dupla articulação. Que a dupla articulação é justamente o quê? Eu preciso de dois fonemas para começar a ter significado. Então, na língua de sinais também vou precisar de pelo menos dois parâmetros para começar aquele sinal ter um significado. Ou seja, se eu falo, no som seria mais o fonema, né? Vamos pensar na escrita. Se eu coloco apenas a letra F, sozinho não passa de um fonema ou uma letra. Eu vou precisar de uma outra letra, um outro fonema para começar a ter significado. Então, eu coloco o A. Então, eu já tenho aí a formação de uma sílaba, Fá. Então, começa a ter um significado. Isso é o que a gente chama de dupla articulação. Um fonema sozinho, ele não vai ter significado. Ele vai precisar de um outro para começar a se articular e ter significado. E na língua de sinais, isso acontece também. Se eu faço apenas assim, aqui não passa de uma configuração de mão. Aí alguém diz assim, não, professora, é a letra Y. Para ser a letra Y, eu ainda preciso colocar o movimento. E o movimento é um dos parâmetros da língua de sinais. Se eu mudo o local aqui no queixo, desculpa. Então, eu precisei do parâmetro configuração de mão, do parâmetro locação, para começar a ter um significado. Então, isso é o que nós chamamos de dupla articulação. Então, com essa pesquisa de Stockel, lá em 1960, então ele comprovou, né, que assim como as línguas orais possuem essas propriedades, as línguas de sinais também possuem essas propriedades, porque elas são inerentes às línguas humanas. Então, diferente da linguagem, como eu falei, que a linguagem vai ser algo mais restrito. Nem tudo você vai conseguir, às vezes, conversar utilizando somente determinada linguagem, diferente da língua, né? A língua de sinais seria uma mistura de pantomima e gesticulação, não expressa conceitos abstratos. Então, a língua de sinais, um dos mitos é justamente esse, que a língua de sinais, justamente com essa ideia, né, essa concepção de que não é uma língua, que é uma linguagem. Então, muitos acham que o que nós fazemos, quando estamos lá interpretando, ou os estudos estão conversando, é justamente mímica, gesto, pantomima, que é o quê? Aquele teatro, né, que você só utiliza as expressões faciais, corporais, você não utiliza a fala, e que não consegue, através da língua de sinais, expressar conceitos abstratos. Pelo contrário, a questão da abstração, em que muitos atrelam a surdez, então, principalmente no campo educacional, né? Então, a gente ouve muito os professores falando: os estudos têm muita dificuldade de abstração, eles não conseguem compreender esses conceitos abstratos e tal. O problema
não é a surdez. O problema é o período de aquisição de língua. Então, se aquele surdo ele não aprendeu de maneira natural a língua de sinais, é óbvio que ele vai ter dificuldade com esses conceitos abstratos. Porque no aprendizado natural de uma língua, naturalmente você começa a ter conhecimento, né, desses conceitos abstratos. Por exemplo, com a criança ouvinte. Ela está em um ambiente em que todos são ouvintes, utilizam a língua portuguesa desde o momento do nascimento dela. Então, no período de aquisição da linguagem, né, da fala, aquela criança vai escutando as coisas e depois ela começa a reproduzir, começa a falar. Com o passar do tempo, alguns conceitos ela vai aprendendo justamente de maneira natural. Por exemplo, você não fica dizendo para a criança o que é saudade, você não fica explicando para ela o que é saudade, né? Então, às vezes o pai sai, quando ele retorna, meu filho, tava morrendo de saudade de você. Mamãe tava com saudade de você, você ficou o dia todo na casa da vovó. Então, vai falando e naturalmente ela vai aprendendo esses conceitos. A criança surda, no qual os pais não utilizam a língua de sinais, só utilizam a língua oral. E aquela criança surda não consegue desenvolver bem a oralidade, não consegue fazer a leitura labial. Mesmo porque a leitura labial só consegue compreender cerca de 15 a 20% do que realmente está sendo dito, né? Então, essa questão da compreensão. Não vai ser a melhor maneira de se comunicar também com a pessoa surda somente através da leitura labial. Em um contexto em que só esteja você e aquela pessoa, é até mais fácil. Mas em um ambiente com mais pessoas, já fica mais difícil. Então, aquela criança ela não sabe nem a língua de sinais, porque os pais não utilizam, né? Os pais não sabem, e também não sabe a língua portuguesa oral. Então, quando ela vai para a escola, quando ela chega na escola, ela começa a ter um choque, né? Se está em uma sala junto com outras crianças ouvintes, as outras crianças já traz aquela bagagem, né? Aquele conhecimento de mundo delas ali do ambiente familiar. Aquela criança surda até traz um pouco dessa bagagem, mas ela não sabe como se expressar, ela não sabe como falar. Então, ela acaba não participando também ali desses momentos em sala de aula. Quando é uma criança que é surda e os pais são surdos e utilizam a língua de sinais, elas aprendem de maneira natural a língua de sinais igual a criança ouvinte, e esses conceitos abstratos ela também vai aprendendo de maneira natural. Então, essa questão da abstração, ela não está relacionada à língua, nem à surdez, e sim ao período de aquisição da língua. Se ela aprendeu no período que é até por volta dos 7 anos, 8 anos, que é chamado de período crítico de aquisição da linguagem, que é o período que o cérebro está mais preparado para receber essas informações linguísticas, ela vai conseguir compreender, né, esses conceitos abstratos. Mas se passa desse período, tem alguns pesquisadores que trabalham até 7 anos, 8 anos, outros até a adolescência, né, o início da adolescência, 11, 12 anos. Mas uma criança que já está com 12 anos e não tem nenhuma língua adquirida, é claro que ela vai ter mais dificuldade com esse processo abstrato. Então, a dificuldade não é porque ela é surda ou porque utiliza a língua de sinais, mas sim devido ao período no qual ela aprendeu aquela língua. Então, tem essa citação de Laborie, que eu gosto muito, quando ela diz que os sinais podem ser agressivos, diplomáticos, poéticos, filosóficos, matemáticos. Tudo pode ser expresso por meio dos sinais, sem perdas nenhuma de conteúdo. Então, através da língua de sinais, eu posso conversar sobre qualquer tipo de conteúdo, desde que o outro seja fluente, desde que o outro também saiba, né? Senão, realmente não vai ter essa comunicação. O outro mito é achar que a língua de sinais é apenas o alfabeto manual. Então, para quem não conhece ou já viu, né? Normalmente o alfabeto as pessoas já conhecem, já viram em algum local. Então, o alfabeto, ele não é a língua de sinais. Ele faz parte da língua de sinais, mas ele não é a língua de sinais em si. Mesmo porque eu não vou conversar falando tudo somente através do alfabeto. Já pensou? Tudo que eu falei até agora, se eu estivesse ministrando na língua de sinais e fosse fazer somente utilizando o alfabeto? Eu vou fazer só uma frase bem pequena. Isso. Assim como você, Thiago, a maioria da população acha que se resume a
a língua de sinais. Então, o alfabeto, a língua de sinais se resume justamente ao alfabeto. Que você chega lá e fica fazendo a datilologia, né? Da palavra e o surdo vai entender tudo. Vou fazer só uma frasezinha bem curta. Eu fiz a frase eu estou com saudade. Foi eu estou, só fiz estou com saudade, estou. Estou com saudade. Essa frasezinha, olha o tempo que eu levei fazendo somente essa frase. Imagina conversar tudo só assim. É praticamente impossível. Porque vai cansar o braço, vai doer aqui, você vai desenvolver logo um alé. E na metade, você já não vai conseguir mais, nem a pessoa que está visualizando vai conseguir compreender, e até você vai se perder ali na datilologia. Então, o alfabeto ele faz parte da língua, ele vai ser utilizado em momentos bem pontuais, por exemplo, para dizer nome de pessoas, nome de lugares, alguma palavra que você de repente não saiba o sinal, mas assim, coisas bem pontuais mesmo. Você não vai ficar conversando o tempo inteiro, utilizando, né, mantendo o diálogo através do alfabeto manual, porque realmente é praticamente impossível. Então, nesses sentidos, assim, né, nessas ocasiões, nome de pessoas, nome de lugares, você vai utilizar. E até nome de lugares, você vai utilizar, assim, se você não souber o sinal. Ou pode ser que não tenha o sinal. Por exemplo, eu vou fazer uma interpretação de uma palestra, sei lá, sobre as Olimpíadas, por exemplo. E aí lá o palestrante começa a falar, né? Nesse ano, quais foram os países que participaram das Olimpíadas. Óbvio que o ideal é que antecipadamente eu tenha acesso ao material da palestra. Porque justamente eu vou me preparar, se tiver algum sinal que eu não sei, eu vou pesquisar. Outros que eu de repente não lembre, vou pesquisar para poder relembrar. Então, por isso é importante ter acesso ao material da palestra antecipado, para que o intérprete tenha essa preparação. Mas se o intérprete não teve acesso, que quase nunca a gente tem acesso ao material antecipado, então o palestrante começa a falar, né? Os países que estão participando das Olimpíadas. Vai ter muitos países ali que eu não vou saber o sinal. Justamente porque é uma coisa que eu não uso o tempo inteiro. O intérprete não é uma enciclopédia, né? Então não adianta vocês ficarem perguntando ao intérprete ou ao professor: como é paralelepípedo em libras? Como é fonoaudiólogo? Como é otorrinolaringologista? Então, como é tchau em libras? Então não fiquem fazendo essas perguntas, né? Então, justamente porque tem coisas ali que o intérprete ele vai estudar para aquele momento que ele vai fazer a interpretação. Tem outras que não. Sinais que ele usa com mais frequência, ele vai lembrar. Então, eu indo fazer a interpretação de uma palestra dessa, começar a falar lá o nome de alguns países, pode ser que tenha muitos países que eu não lembre o sinal, ou eu não saiba realmente o sinal, aí eu vou fazer a datilologia. Como o ideal é que o intérprete trabalhe em dupla, então o colega dele que estiver no momento de apoio, se ele souber, imediatamente ele pode fazer o sinal para ajudar o colega. Mas, às vezes, a própria plateia, né, os próprios surdos, eles vão passando também esse sinal quando ele vê que você fez a datilologia e que não fez o sinal. Então, se ele souber, ele também lhe ajuda fazendo aquele sinal. Então, eu vou utilizar o alfabeto basicamente para isso. Porque tá falando lá o nome dos países. Se eu sei o sinal, é claro que vai ser muito mais rápido do que eu ficar fazendo a datilologia. A língua de sinais, ela é universal. Então, essa também é uma ideia, né? É um mito em relação à língua de sinais. As pessoas acharem que a língua de sinais ela vai ser universal. Então, volta e meia, um aluno, uma pessoa pergunta assim: mas o surdo aqui, se ele conversar com um surdo americano, ele vai conseguir entender, né? A mesma libras que ele utiliza aqui, ele vai utilizar lá nos Estados Unidos, né? Não. Como o próprio nome já traz, né? Língua de sinais brasileira ou língua brasileira de sinais. Então, é a língua de sinais
do Brasil, daquele país. Então, cada país vai ter a sua língua de sinais. Atualmente, catalogada, já tem mais de 140 línguas de sinais, mais de 140 línguas de sinais já catalogadas. Então, tem a língua oral daquele país e pode ser que tenha também a língua de sinais daquele país. Então, a língua de sinais, ela não é universal. Cada país vai ter a sua língua de sinais. Porém, o que algumas pesquisas têm demonstrado é que existe uma certa facilidade no aprendizado de língua de sinais de outros países, né? Então, às vezes, um sul-americano chegou aqui ao Brasil e em pouco tempo ele conseguiu aprender a língua de sinais, num tempo muito mais curto do que um ouvinte aprenderia, né, a língua portuguesa. Um americano aprendesse a língua portuguesa. Então, algumas pesquisas têm mostrado isso, que eles conseguem aprender um pouco mais rápido do que no caso da língua oral. Mas cada país vai ter justamente a sua língua de sinais. Então, tem a língua de sinais brasileira, a língua de sinais americana, língua de sinais francesa, língua de sinais inglesa. Na língua de sinais inglesa, tem uma curiosidade, o alfabeto ele é feito com as duas mãos, diferente da maioria das línguas de sinais em que o alfabeto é feito somente com uma mão. Mesmo sendo o alfabeto, vai ter essa distinção entre o alfabeto da língua de sinais brasileira, da língua de sinais francesa, da americana. Porém, a língua de sinais brasileira ela foi muito influenciada pela de sinais francesa, justamente porque um professor francês veio aqui para o Brasil, em 1856, para ensinar duas crianças surdas. E depois foi criado, né, o Instituto Nacional de Educação, atualmente o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES, lá no Rio de Janeiro. Então, o Instituto foi criado em 1857 com esse professor francês, na época do Império. Então, por ele ser um professor francês, né, então ele utilizava a língua de sinais francesa com aquelas crianças surdas aqui do Brasil. Então, houve muita mistura, né, da língua de sinais francesa com a língua de sinais brasileira. O outro mito é justamente dizer que a língua de sinais ela é exclusivamente icônica. Como eu mostrei, um dos princípios, né, uma das propriedades que comprova que é uma língua é justamente a questão arbitrária. Quando a gente não consegue fazer aquela relação do sinal com o seu significado, com o seu referente, né, o seu objeto. E alguns falam que ela é totalmente icônica, ou seja, eu consigo entender tudo que o surdo fala, justamente pensando nessa perspectiva, né, dos sinais icônicos. Óbvio, se ele utilizar mais sinais icônicos, a pessoa que não tem nenhum conhecimento de Libras, ela vai conseguir compreender mais aquele surdo. Mas isso é bem restrito. Tanto que, se fosse somente icônica, a gente não conseguiria conversar justamente sobre qualquer tipo de assunto, sobre qualquer tipo de conteúdo, porque ela ficaria justamente limitada. Então, a ideia, né, de linguagem, ela é icônica, tem tudo a ver, justamente porque é algo que é mais restrito. Eu não consigo falar de, sei lá, astrologia através da língua de sinais. Consegue, desde que você seja fluente, o outro seja fluente, para que haja realmente aquela comunicação. Porque não adianta, por exemplo, eu saber de astrologia, saber a sinalização, saber sinalizar, e o outro tudo não entender nada do que eu estou falando ali de astrologia. Mas a mesma coisa na língua oral. A pessoa pode estar falando ali, e o outro não está entendendo nada. Está utilizando a mesma língua, né? Mas ele não tem o conhecimento, não é da língua, e sim daquele conteúdo que está sendo exposto ali. Então, a língua de sinais ela não é exclusivamente icônica, ela também é justamente arbitrária. Eu lembro quando eu trabalhava em sala de aula, logo no primeiro ano, né? Quando eu cheguei à escola, já foi no segundo semestre, então já estava assim, mais ou menos que eram 4 unidades, né? Já estava na terceira unidade, mais ou menos. Iniciando a terceira unidade. Eu lembro que foi no mês de agosto. Então, quando eu cheguei, eu tinha que ir me apresentando, né, para os professores, porque os professores não sabiam que ia ter um intérprete em sala. Então, quando chegava, que me encontrava lá, eu me apresentava, explicava como ia ser o meu trabalho, qual era a minha função ali, e tal, e tal, e tal. E eu lembro que tinha uma professora que falou assim, eu não tenho dificuldade nenhuma, não, para conversar com essa aluna, não. Eu entendo tudo que ela fala. Eu entendo tudo, 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 tudo. Aí eu fico pensando, então tá. De repente ela sabe, né, a língua de sinais. Mas, na verdade, ela não sabia. No dia que eu precisei faltar, quando foi na aula seguinte, ela falou, Lidineia,
Menina, você não veio na aula passada. Você não sabe o sufoco que eu fiquei aqui com a aluna. Menina, uma dificuldade da comunicação. Aí eu fiquei pensando, ela disse que não tinha dificuldade, e no dia que não estava, ela disse que teve dificuldade. Como assim? Mas é justamente isso. Às vezes a pessoa acha que somente utilizando o alfabeto vai conseguir ter uma boa comunicação. Quando utiliza, né? O surdo utiliza os sinais icônicos, fica mais fácil a pessoa compreender. Ela pode ter, por conta disso, ter achado, né, que realmente conseguia se comunicar corretamente com aquela aluna. Talvez justamente porque ela utilizasse mais esses sinais com a professora. Ou ela utilizava também bastante a escrita, que é mais difícil também para alguns, mas tem alguns que conseguem se desenvolver bem na escrita também da língua de sinais. Ou, desculpa, na escrita da língua portuguesa. O outro mito é dizer que existe uma falha na organização da gramática, né, da língua de sinais, sendo PIND. PIND é o quê? É um... No caso da língua de sinais, seriam sinais caseiros, né? Os chamados sinais caseiros, que alguns surdos desenvolvem ali no ambiente familiar para se comunicar. Então, ele não sabe a língua de sinais porque ele não tem contato com outro surdo. Então, às vezes, ele mora no interior, só tem ele de surdo naquela cidade, naquela região, sei lá. Não tem contato com outros surdos. E aí ele cria, né, alguns sinais ali caseiros para se comunicar. Se ele for utilizar aqueles sinais com outros surdos, provavelmente os outros surdos usuários da Libras não compreendam. Mas ele utiliza ali justamente para se comunicar, né, com seus familiares. Então diz que tem falha na organização gramatical, que é uma estrutura que não é própria, né? A gramática não é própria, ela é subordinada e inferior das línguas orais. Mas não, a gramática ela não é inferior e não é subordinada. Por exemplo, na língua de sinais, nós não utilizamos durante a sinalização os conectivos. Então, por conta disso, também pode vir essa ideia justamente de a estrutura da língua oral ela é melhor, a gramática ela é melhor do que da língua de sinais, por conta disso. Não, porque na sinalização não tem essa necessidade de colocar esses conectivos. É como se eles estivessem subentendidos durante a sinalização. Mas quando eu parto para a escrita da língua portuguesa, eu preciso sim colocar esses conectivos, né, da maneira correta. Então, a estrutura ela não é inferior. Cada língua vai ter sua estrutura, cada língua vai ter a sua gramática, que ela vai ser apropriada para aquela língua. Então, não é porque no inglês eu utilizo a negação diferente do que no português que a língua inglesa ela vai ser superior à língua portuguesa. Não. Ambas são iguais. As duas possuem o mesmo valor linguístico, né? Pensando no contexto da linguística. Então, ela não vai ser inferior. Ou mesmo na língua de sinais. O fato de não utilizar os conectivos não significa que ela seja inferior. É porque não tem necessidade de utilizar. Então, por exemplo, o latim, o português, ele é oriundo, né, do latim. E a língua latina, o latim, ele é, como a gente diz assim, ele é mais enxuto, vamos dizer, do que a língua portuguesa. Então, nesse processo de transformação do latim até chegar na língua portuguesa, as modificações que aconteceram fez com que a língua portuguesa ela ficasse mais difícil, vamos dizer assim, do que o latim. Mas nem por isso o latim vai ser superior e a língua portuguesa vai ser inferior ou vice-versa. É um sistema, outro mito também é dizer que é um sistema de comunicação superficial, com conteúdo restrito, expressiva e linguisticamente inferior ao sistema de comunicação oral. Então, tem tudo a ver com o mito anterior da gramática, né? E essa questão do conteúdo restrito. Aí a gente volta justamente para aquela questão de língua e linguagem. Se fosse linguagem, realmente o conteúdo seria restrito. Talvez alguns conteúdos eu não pudesse conversar utilizando a língua de sinais. Mas, sendo língua, esse conteúdo ele não vai ser restrito. Eu posso falar sobre qualquer coisa utilizando a língua de